Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre 4 momentos que a palavra de Deus fala que Satanás influenciou diretamente alguém. Nós sabemos que o mundo espiritual ele é regido o que acontece no espiritual vai refletir no natural, nós acreditamos nisso, e que às vezes nós não temos percepções de tudo que acontece. E eu quero falar de 4 momentos onde o próprio Satanás, a Bíblia fala que ele tocou, que ele falou, que ele influenciou, que houve possessão. Há uma diferença entre possessão e uma influência maligna. Possessão é quando você perde o seu controle, mas a influência não quer dizer que você está possesso. É onde Satanás ele vai colocando, vamos supor que esse caminho aqui, Satanás quer que eu vá por ele, e aí eu quero virar à direita. Ele vai colocando coisas ao meu redor, a tal ponto que eu acabo entrando pelo caminho dele. Não é que eu estou possesso, mas ele foi colocando limites e me influenciando. Então eu quero falar desses 2 aspectos. E eu quero falar de 4 momentos que ele influenciou 4 pessoas. E o porquê que ele influenciou. A palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Por que a Bíblia fala não deis lugar ao diabo? Porque provavelmente muitos têm dado lugar a Satanás. Muitos têm permitido que Satanás o influencie. Não deis lugar a Satanás. É porque talvez você tenha dado uma brecha. Satanás, os irmãos sabem, né? Ele pode te influenciar ou tocar na sua vida por maldições hereditárias, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eu acredito que essas maldições hereditárias já foram vencidas na cruz do Calvário, amém? Por brechas. O que são brechas? Pecados, maneiras, atitudes e pecados não confessados. Nós sabemos que Satanás se manifesta dessa forma. Então a Bíblia fala, não deis lugar a Satanás. O que você tem dado brecha para Satanás, aonde ele tem influenciado, tentado tocar a sua casa, sua vida? Então eu quero começar lendo aqui também o versículo de João capítulo 10, versículos 9 e 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir, e eu vim para que tenham a vida e eu tenha abundância. Então Satanás veio para trazer mentira, discórdia, matar, destruir, roubar os sonhos. Satanás então o tempo inteiro está ao derredor procurando oportunidades. E a primeira pessoa que eu quero mencionar na Bíblia, aonde a própria pessoa de Satanás tentou tocar, a Bíblia diz que quando entrou então na serpente, primeiro momento é quando ele tentou Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Está em Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 5. Pastor, mas como que nós sabemos que essa serpente aqui aponta para Satanás? Porque está lá em Apocalipse 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então eu quero te falar que esse foi o primeiro momento que a serpente, o próprio Satanás então, influencia Eva. E aí eu quero te falar quais foram as 3 tentativas de Satanás, as 3 semeaduras no coração de Eva. Primeira delas, ele semeou a dúvida contra a palavra de Deus. Satanás, quando tiver um encontro com você, e aí eu quero te falar, irmãos, pastor, será que Satanás vai tentar? Vai, com certeza, não é se, é quando. Ele o tempo inteiro, a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. Então, algo que aconteceu, o que Satanás semeou? Semeou a dúvida da palavra de Deus no coração de Eva. Essa é uma maneira que Satanás tem influenciado a vida da igreja, tem trazido dúvida da palavra no coração de muitos irmãos. Será que é verdade mesmo, pastor? Será que isso é possível mesmo? Irmão, se está na palavra, creia. Mas às vezes nós deixamos que as dúvidas nos influenciem. Qual foi o problema de Eva? Ela deixou que essa semente crescesse no coração dela.
Porque foi dito: você acha que você vai morrer mesmo, Eva? Eva, você acha que você vai morrer se você comer dessa fruta? Você sabe que, irmãos, ela começou a aceitar a mentira que Satanás colocou no coração de Eva. Ela foi permitindo que isso crescesse a ponto que ela comeu do fruto. Então, a semeadura de que se a palavra é verdade, Satanás às vezes dissemina no meio da igreja. Ah, mas eu não sei se é bem assim não. Eu não sei se a vida cristã realmente é assim. Ah, eu não sei se servir a Deus precisa disso tudo. Irmãos, eu não estou aqui para poder fazer culto motivacional. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E se está na palavra, eu creio 100% na palavra. Mas como que você tem recebido? Será que Satanás não tem colocado dúvidas da palavra de Deus no seu coração? Foi feito isso lá com Eva. Foi feito isso lá no princípio. Satanás tentou isso lá no início. Será realmente que o que Deus falou é verdade? Será que você vai morrer? Colocou dúvida no seu coração. Satanás então talvez está rodeando você, tentando trazer dúvida no seu coração. Segunda coisa que Satanás colocou no coração de Eva: desobediência. Ah, Eva, come dessa fruta. E ela comeu. Ela preferiu obedecer à influência de Satanás do que obedecer a Deus. Desobediência, irmãos, às vezes Deus está te falando: faça tal coisa, caminhe nessa direção, persevere dessa forma, e você às vezes prefere obedecer os seus sentimentos do que obedecer a Deus. Obedecer a sua ansiedade: ah, vou voltar para o Brasil, que agora zangou tudo, Donald Trump ganhou, vou voltar para Valadares. Irmãos, é impressionante, né? Eu estava falando, irmãos, é impressionante o quanto que o brasileiro consegue, do meio do caos que ele está vivendo, ele consegue fazer ainda uma gracinha. O pessoal postou uma foto do Donald Trump, escrita assim: ô Valadares, seus familiares estão chegando. Irmãos, o povo consegue tirar. Eu falo, gente, como é que pode? Mas, volta para cá. A desobediência é o seguinte: eu obedeço às minhas emoções, mas eu não obedeço a Deus. Satanás vai colocar essa desobediência porque é o seguinte: você se entrega mais a ela. Ah, eu faço o que eu quero, não é do meu jeito. Eu já nem pergunto para Deus, eu não obedeço a direção de Deus. Estava conversando com o irmão ali atrás, achei, e é verdade. Ele falando: olha, Deus me deu uma oportunidade de obedecê-lo ou não. Uma situação, eu tenho que mudar as histórias, porque as coisas acontecem comigo na igreja, irmãos, não acontece fora. Mas o irmão passou uma situação na vida dele, e Deus deu a ele uma oportunidade agora de ajudar uma outra pessoa a vencer uma situação que ele teve no passado. Os irmãos estão me compreendendo? E aí então ele falou: olha, Deus colocou no meu coração, e agora? Você vai poder ajudar ou você vai correr? Você vai poder abençoar ou você não vai fazer? Ele falou: pastor, eu sabia que Deus estava falando comigo, e eu havia passado aquela dificuldade, mas ele decidiu ser canal de bênção. Irmãos, e nós às vezes queremos desobedecer a Deus. Deus está falando com você fazer algo, Deus está direcionando você para algo, Deus te deu uma palavra para algo, mas você foge daquilo. Você está em desobediência com a palavra. Qual foi o problema de Eva? Desobedeceu uma direção de Deus. Qual que é o problema na nossa vida? Nós às vezes desobedecemos a palavra de Deus. Nós desobedecemos uma direção de Deus. Nós desobedecemos o que Deus confirmou no nosso coração. E isso nós estamos nos entregando para quem? Para Satanás. Os irmãos estão comigo? Amém. Terceira semeadura que Satanás tentou no coração de Eva. Semeou no coração dela ser corrompido para mostrar que ela poderia ser maior do que Deus. Agora presta atenção. Olha o que a Bíblia diz: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus. Olha o que acontece. Satanás colocou o que tinha no coração dele, tentou semear no coração da mulher. Se você comer, você vai ser como Deus. O que Satanás queria ser? Deus. Igual a Deus. Aí o que ele colocou na mulher? Você vai ser igual a Deus. E o que ela fez? Comeu. Agora presta atenção. A mulher já era imagem e semelhança. A mulher já tinha autoridade sobre a terra. Ela não percebeu. Ela deixou seu coração ser enganado com uma contaminação que era Satanás. Não era do coração dela. Ela já era.
Ela já era imagem e semelhança, mas Satanás colocou o que no coração dela? Você pode ter mais poder, você pode ter autoridade como Deus. Satanás tem colocado isso às vezes na vida da igreja. Você pode ter poder, você pode se assentar em lugares mais altos. Olha só, você é tão mais bem preparado do que o seu líder, você pode assumir o lugar dele. Você pode falar, você é tão articulado, você sabe tanto da palavra. Como que você vai se submeter a alguém que sabe menos do que você? Satanás colocando o que no seu coração? Discórdia, mentiras e querendo te colocar num trono de poder. Satanás fez isso no coração de Eva. Satanás tem tentado muitas pessoas com essas armadilhas. Segunda pessoa que a palavra de Deus diz que o próprio Satanás influenciou. A Bíblia diz, Mateus capítulo 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Jesus, deu uma reda a Satanás em Pedro. Pedro foi a segunda pessoa que o próprio Satanás influenciou aqui agora. Próprio Satanás influenciou Satanás, querendo corromper o coração. E aí eu quero te falar, por que foi em Pedro? Vou te falar 2 problemas aqui, que também, por conta de brechas, e coisas que Satanás colocou na vida de Pedro. Primeiro, Pedro era muito impulsivo, falava o que vinha na boca. Sabe aquela pessoa que o tempo inteiro ela não avalia, simplesmente fala? Vai lá e faz as coisas? Tomam decisões, não avaliam as consequências, é precipitado para falar, sempre tem um comentário para falar, sempre tem alguma coisa para acrescentar, sempre tem alguma coisa para dizer, sempre tem alguma coisa. Satanás então, percebendo essas pessoas que elas são inconsequentes, ele coloca, olha aqui, ó, vai mais essa aí, campeão, fala mais essa. Então eu quero te dizer, o erro aqui de Pedro, impulsividade. Satanás percebeu essa brecha em Pedro e ele colocou o quê? Fala aqui, campeão. Fala mais essa aqui. Os homens de Deus, irmãos, devem avaliar o que é dito. Nós não somos precipitados para falar, nós somos tardios para falar, mas nós devemos ouvir com mais atenção as coisas. Prestar mais atenção nas coisas, avaliar a precipitação no que falar, irmãos. Geralmente as pessoas precipitadas no falar sempre cogitam de coisas de Satanás e não de Deus. Duro isso, hein? Você pode ver que a maioria das pessoas que rápido para falar, constantemente cogitam de coisas de Satanás. É verdade ou não é, irmãos? Ah, eu falo tudo na cara mesmo, pastor. Sempre falo na cara, movido por Satanás. Não guardo nada, eu levo tudo. Eu não levo nada para casa, eu já falo, vai falar bobagem. Quer ver? Meu Deus, falou. Oh, meu Deus do céu, de novo, olha lá. Precipitado. Satanás, percebendo isso, ele coloca nessas pessoas, fala isso, se move nisso, diz isso, influencia nisso. Pedro, por conta de precipitação no falar, Satanás colocou só a palavra. Continue dizendo, campeão. A Bíblia diz aqui no mesmo versículo 23, no finalzinho: não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Satanás vai influenciar pessoas que têm uma visão natural. O que Pedro, ao invés de Pedro olhar para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, o que a Bíblia diz? Que ele olhou para as coisas dos homens. Pessoas que podem ser influenciadas por Satanás, geralmente cogitam das coisas dos homens, não cogitam das coisas de Deus. O homem espiritual discerne tudo espiritualmente, o homem natural discerne naturalmente. Nós somos seres espirituais, irmãos. Nosso discernimento, ele é espiritual. Qual é a consequência disso? Para onde que eu vou fazer nessa minha escolha? Voltar para o Brasil é uma precipitação? Senhor Deus, é algo do Senhor? Deus me dá uma direção clara. É assim que nós caminhamos. No Espírito, voltar do meu coração para Deus, tomando decisões no Espírito. Mas nós não queremos olhar para as coisas espirituais, nós queremos olhar para as coisas dos homens. Satanás então, percebendo que Pedro cogita de coisas naturais, o que ele fez? Contaminou o coração de Pedro.
Por que contaminou o coração de Pedro? Porque ele não tem discernimento espiritual. Irmãos, eu vou te falar, muita coisa é dado direito para você, mas você não ser alguém que tem discernimento espiritual, isso não é te dado direito. Você tem que ter discernimento. Você tem que buscar em Deus. Deus, me dá discernimento. Pai, o que eu estou fazendo? Senhor Deus, para onde que eu estou caminhando? Senhor Deus, o que eu devo fazer? Eu tenho que ter esse discernimento, irmãos. Eu não posso caminhar com base em coisas naturais de homens. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Deus me movendo, Deus falando comigo. Esse é o discernimento. Você sabe que muitas pessoas, irmãos, vão te questionar, muitas vezes. Quando foi para vir para os Estados Unidos, muitas pessoas me deram sugestões, mas umas boas, outras não boas, mas muitas pessoas me deram uma orientação natural, com perspectiva natural, com olhar natural. O que você vai fazer lá, Márcio, no meio dessa crise? Fica aqui, Márcio, mas não é momento, Márcio, o país está numa crise. Esse é o natural, mas o espiritual, olha, eu tenho uma convicção no meu coração. Há uma convicção no meu coração, não sei explicar. E está aqui o resultado dessa convicção, glória a Deus. Está aqui, do lado aqui, esses americanos ouvindo a palavra de Deus nesse exato momento. Essa é a convicção, é essa convicção que às vezes o natural não encaixa com o espiritual. Mas peraí, mas está tudo bem. Irmãos, quantas pessoas bem-sucedidas que vieram para esses Estados Unidos da América. Não precisava ter vindo, mas eu por uma convicção no Espírito. Quantos irmãos que chegaram aqui sem nada, mas tiveram uma direção no Espírito. Então, irmão, se Deus te trouxe para cá, Deus também vai te sustentar aqui. Glória a Deus. Se Deus te trouxe para cá, Ele também é o Deus que vai abrir portas para te legalizar em nome de Jesus. Então esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Essas convicções. Mas aqui Pedro teve um olhar natural para coisas que deveriam ser espirituais. Qual que é o seu olhar nesses dias? Terceiro momento, aonde Satanás, e aqui nesse momento ele não somente influenciou, ele teve um nível de possessão. Judas Iscariotes. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E aqui, irmão, Judas, eu podia falar uns 30 motivos aqui de falha que ele teve. Mas eu quero falar só de 3. Satanás, então, percebeu o coração de Judas. E aí o primeiro que eu quero mencionar, que foi a falha aqui de Judas. Ele não valorizou o seu chamado. Está lá em Lucas capítulo 6, dos versículos 12 ao 16. A Bíblia fala que Jesus, tendo orado, escolheu os 12. Aí eu vou te perguntar, quem que escolheu Judas, irmãos? Jesus. Jesus escolheu Judas para cumprir um propósito. Glória a Deus. Mas Judas não reconheceu o seu chamado. O que significa chamado? É se tornar pastor? Não, não é isso. Mas é cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Aí a minha pergunta é, será que você não tem negligenciado o chamado de Deus na sua vida? Esse foi o problema de Judas. Negligenciou o chamado de Deus. E Satanás então, percebendo isso, semeou no coração dele. Percebendo que ele fugia do chamado, percebendo que ele não se posicionava no chamado, irmãos, Satanás se aproveitou dessa instabilidade dele e semeou no coração dele, a ponto de entrar no coração dele. Para você ver, irmãos, que uma realização de um propósito, o cumprir de um chamado, irmãos, é muito sério na sua vida. Irmãos, esses dias eu falei para o irmão, nunca mais negocie com Deus. Mas nós temos uma tendência de querer negociar com Deus. Irmãos, nada é neutro no mundo espiritual. Nada é neutro no mundo espiritual. Às vezes nós estamos negociando um chamado, mas nós estamos abrindo uma brecha para Satanás na nossa vida. Quantos irmãos que perderam esse mover de Deus, que não responderam a Deus no tempo oportuno, e hoje não vivem uma vida voltada para Deus, porque o tempo da oportunidade passou. O tempo de responder a Deus parece que foi passando, e irmãos, o tempo não volta, palavras ditas não voltam, a flecha arremessada não volta. Então cumprir o propósito de Deus, responder a um chamado de Deus, é fechar a brecha de Satanás na sua vida. Qual que é o propósito que Deus te levantou nessa nação? Às vezes, irmãos, Deus vai te dar conexões que não vai dar para mim.
e você vai cumprir o propósito de Deus lá no seu trabalho. Deus às vezes vai te prosperar de tal forma que não vai dar esse dinheiro para mim, mas Deus vai te usar como um canal de edificação da vida da igreja. Sabe, você tem que perceber qual que é o propósito que Deus está te dando. Até o lugar que você mora, irmãos, é alguma coisa estratégica. Já parou para pensar nisso? Mas o duro é quando nós queremos não reconhecer o chamado de Deus. Eu estou abrindo a minha porta para Satanás, então. Isso é muito sério. Esse foi um erro de Judas Iscariotes, não reconhecer o propósito da sua vida. Para você ver o quanto é sério responder o propósito de Deus. Segundo motivo que eu quero falar aqui, de Satanás o tempo inteiro ao derredor. A Bíblia diz lá em João capítulo 18, versículo 2, a Bíblia diz: e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Ou seja, Jesus era um Deus relacional, é um Deus relacional. Jesus como homem relacional no seu discipulado. Judas esteve muitas vezes naquele lugar com Jesus, mas significa o seguinte: ele esteve muitas vezes naquele lugar com Jesus, mas na verdade ele nunca se relacionou com Jesus. Ele caminhou com Jesus, mas não se relacionou com Jesus. Vou te falar, irmãos, pessoas que traem o cônjuge, eu vou te falar aqui. Relacionamento, estou conectado, estou amalgamado. Eu me rendo, eu me dobro, eu me posiciono também, eu caminho junto. Esse é um relacionamento. Agora, irmãos, eu posso caminhar em um relacionamento, em um casamento, mas nunca me relacionar com o cônjuge. Você já viu pessoas que passam o tempo inteiro juntos, mas elas não estão conectadas? Elas dormem juntos, mas não se conectam. Elas trabalham juntas, mas não se conectam. Elas assistem televisão juntas, mas não se conectam. Elas saem para trabalhar juntas, mas não estão conectadas. Isso fala o seguinte: nós estamos juntos, mas nós não nos relacionamos. Qual que foi o problema de Judas? Estava junto de Jesus, mas não se relacionou com Jesus. Pessoas que não se relacionam, elas traem. Traição vem porque não tem mais relacionamento. Estou junto, caminho perto, nós temos um casamento, nós temos filhos para cuidar, mas nós mesmos nós não nos relacionamos. E é muito sério isso, irmãos, nós passarmos a nossa vida com superficialidade nos relacionamentos. Por que é necessário então vínculos que nos conectem? Porque protege meu coração de Satanás. Relacionamento me protege contra as armadilhas de Satanás. Os irmãos estão comigo, irmãos? Então eu quero te perguntar: qual é o nível de relacionamento que você tem com as pessoas que Deus tem levantado? É próximo ou é superficial? Eu vou te falar, irmãos, não ache que você vai conseguir resolver os problemas do seu casamento sozinho. Se você não se relacionar com Jesus, você abre brecha para a traição de Judas. Não vou pedir para levantar a mão, mas a maior parte das pessoas que traem as outras é porque relacionamentos se tornaram superficiais. Não há vínculos, não há tempo de qualidade, não há conexão verdadeira. Brecha de Satanás. De Judas, semelhante a Pedro agora, ele teve uma visão terrena sobre aquilo que deveria ser celestial. Interessante. Uma das falhas de Judas se assemelha à falha de Pedro. Natural nas suas avaliações. Eu não avaliei coisas espirituais. Nós avaliamos coisas só terrenas muitas vezes. Irmãos, se mover no mundo espiritual é loucura, né? Deixa eu contar algumas coisas, né? Às vezes os pastores chegam para mim e é maravilhoso: pastor, meu salário não bate, não consigo, pastor, no mês. Falei: irmão, quando que bateu? Alguma vez na sua vida? Depois que você virou pastor? Nunca. Falei: então, irmão, isso é sobrenatural, ué. Não tem explicação. O natural não caminha com o espiritual. Como é que é uma matemática, irmãos? Vou dar um outro exemplo. Quantos aqui participaram dos anos de 2015, 14 e 13 da nossa igreja aqui? Quem é dessa geração? Lembra aquela matemática que não batia no final do mês? Quantos se lembram disso? Mas não batia. A entrada era menor do que a despesa. Esse é o sobrenatural de Deus. O natural não rege o espiritual.
A matemática de Deus não é a matemática dos homens. O homem espiritual discerne e vive espiritualmente. O natural vive fazendo contas que nunca batem. Por último, quero falar quem que Satanás influenciou. Satanás influenciou Ananias. A Bíblia diz: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Quem é que encheu o coração de Ananias? Satanás. E a Bíblia diz: para que mentisse ao Espírito Santo, você recebeu parte do preço por herança, guardando, não ficava para você. Você não precisava trazer aqui, Ananias. Você não precisava mentir, Ananias. Era seu, você não era obrigado a trazer aqui não. E vendia, e não estava em teu poder. Por que aconteceu isso no seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quero te falar agora as duas brechas que Ananias e Safira abriram para Satanás. E aí eu termino a minha palavra. Primeiro delas, necessidade de aparência. A aparência, irmãos, é uma porta para Satanás. Porque você quer viver uma realidade que você não tem. Você quer viver uma aparência que você não tem. Você quer ter um carro que você não pode ter. Você quer ter uma casa que você não pode ter. Você quer viver com roupas que você não pode ter. Você quer postar na internet coisas que você não pode ter. É uma aparência. Ananias é isso. Ananias morreu. Eu quero te falar, pessoas que vivem presas na aparência, elas vão morrer, mas não é na morte física. É a morte da alma, porque você vai perceber que o tempo inteiro você vai ter que ficar provando para os outros sempre alguma coisa a mais. Você não vai conseguir, vai te cansar um dia. Mas pessoas que vivem presas na aparência é o seguinte: o tempo inteiro eu tenho que ter o que eu não tenho condições. Irmão, se você tem condições, tenha. Aprenda isso. Tem condições? Tenha e desfrute, seja feliz, isso é de Deus. Posso ouvir um amém? O problema é quando nós não temos e nós queremos fabricar a aparência. Eu não tenho condições de ter um Jaguar, sei lá, nem uma Mercedes. Mas para que eu tenho que aparentar para os outros, então, entrar numa dívida e ficar provando para os outros que eu tenho? Isso é Ananias, é querer aparentar o que não tem, o que não é, o que não precisa, viver de aparência, o que os outros vão falar de mim, o que os outros vão pensar de mim, o que os outros... Eu vou te falar, irmãos, Ananias é mais ou menos o seguinte: imagina um balão muito lindo, vermelho, verde, colorido, que brilha e tem luz. Você fura ele, não tem nada por dentro. Isso é aparência. Ananias, ele queria aparentar para os outros, quis mostrar para os outros. Essa aparência é brecha para Satanás, meu irmão. Essa aparência está levando você a se tornar prisioneiro. Está levando você a se tornar, o tempo inteiro parece que tendo que comprar o respeito do outro, querendo aparentar alguma coisa. Presta atenção, cuidado com a aparência. A aparência tornou-se brecha para Satanás. Sabe por quê? Você se corrompe fácil. Você vai fazer coisas que não deveria. Você vai negociar valores por conta de receber uma aparência. E aí, vamos ser honestos? O que o mundo cobra da gente? Vou te falar uma coisa. Quantos aqui já foram vendedores no Brasil nos últimos 2 anos? Alguém aqui já mexeu com alguma coisa de venda no Brasil? Irmãos, você sabe o que funciona no Brasil hoje? Para você tentar entrar numa empresa, eles perguntam até o tipo de carro que você tem. É ou não é? E eles perguntam mais, vê se eu estou errado: seu carro tem ar-condicionado? Mas o que tem a ver ar-condicionado? É porque quando você chegar num cliente, você tem que aparentar um estilo de vida muito... Estou falando para você chegar também desarrumado não, viu, filho? Fica firme aí. Mas estou falando que o mundo exige de você o quê? Aparência. Não, eu não posso ter qualquer carro, eu tenho que chegar com um carrão na porta da empresa e tentar parar na porta para mostrar estabilidade. Carro financiado em 833 mil vezes. Você está lá. O que é isso? Mas Satanás prende você em dívida. Prende em dívida.